irmãos, é um prazer poder estar aqui com vocês. O meu nome é Julimar, somos anciãos da Igreja Central de Santo André. E hoje, então, nessa terça-feira, vou conversar com vocês um pouco da lição da Escola Sabatina desse dia. O título da mesma é Paulo, um instrumento escolhido por Deus. Queridos, que privilégio, um homem poder ser chamado de instrumento escolhido por Deus. E o mais interessante é que, assim como o apóstolo Paulo foi um escolhido de Deus, nós também fomos escolhidos. Nós também somos instrumentos de Deus. E quando nós lemos a respeito desse apóstolo, é impossível deixarmos de pensar e nos emocionarmos com a história de vida, com tudo que aquele homem passou, quando ele teve aquele encontro pessoal com o próprio Cristo, o chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vemos que houve uma mudança radical. O Espírito Santo passou a atuar no coração daquele homem. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. De descrente, ele passou a ser adorador. De acusador, ele passou a ser acusado. Nós vemos que o foco de Paulo mudou radicalmente. O foco dele, que era perseguir, que era destruir, passou a ser apoiar, a defender a missão. A missão de levar o amor de Deus a este mundo. A missão de levar uma mensagem de salvação, de que um Cristo morreu para que ele, você, eu, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Essa mensagem, é isso que Deus pede para que nós façamos hoje. Assim como Paulo levou esta mensagem às pessoas daquele tempo, ele também pede para que nós façamos isto hoje. Paulo sabia que a fé levava uma pessoa à ação. E o pastor Mark Feeling nos diz o seguinte: a fé genuína sempre leva à ação. A igreja do Novo Testamento era apaixonada por testemunhar. Falar de Cristo era consequência natural do relacionamento com Ele. Os crentes estavam preparados para fazer o maior dos sacrifícios por sua causa. Muitos deles sofreram perseguição, prisão e até morte. Nenhum sacrifício por Jesus era grande demais, pois Ele deu tudo por eles. Estamos vivendo em períodos difíceis. Essa pandemia está afastando pessoas. Temos dificuldade de nos reunirmos à igreja. Realmente são momentos de dificuldades. Mas são nesses momentos que nós devemos orar e pedir para que Deus nos fortaleça. Não vamos desistir da missão. Vamos levar esta mensagem ao mundo. Ellen White nos diz o seguinte no livro Mente, Caráter e Personalidade: o efetuar não está de acordo com os sentimentos nem a inclinação, mas com a conhecida vontade de nosso Pai que está no céu. E olha o que ela diz: sigam e obedeçam o guia do Espírito Santo. Ou seja, nós não devemos seguir os nossos próprios desejos, os nossos próprios instintos. Paulo, enquanto seguia os seus instintos, ele tinha vontade de destruir. A partir do momento que ele deixou o Espírito Santo agir, o seu querer passou a ser do Espírito Santo. Isso também pode acontecer em nossas vidas. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, o nosso querer passa a ser o querer do Espírito Santo. E aí nós vamos deixar de querer destruir, e sim nós vamos passar a querer salvar a outras pessoas. E eu termino, irmãos, com um pensamento do missionário David Livingstone. Em seus instantes finais, ele disse o seguinte: faça uma pausa e reflita. Você dedicará a sua vida para compartilhar o amor de Jesus e sua verdade com as pessoas em seu círculo de influência? Consagrará a sua vida para testemunhar por Ele nesta hora de crise da história da Terra? E aí ele nos diz o seguinte: incline sua cabeça e peça a Jesus que coloque em seu coração uma paixão ardente por ser um embaixador dele. Que nós também, em nossas orações, sempre nos lembremos de pedir a Deus para que o Espírito Santo haja em nossos corações e coloque em nosso ser
uma paixão ardente de proclamarmos este Evangelho, de divulgarmos esta missão a um mundo tão necessitado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.